Muita gente quer ler, muita gente lê, muita gente não quer ler e muita gente quer ler, mas nunca vai conseguir ler, talvez. E isso acontece por diversos motivos. Um deles é que a pessoa espera que tenha toda a velocidade da leitura e todo o apego afetivo que ela tem quando vê um filme. Quando está no cinema, onde o volume está regulado, a temperatura, o conforto da cadeira, tudo isso converge para que ela consiga assistir aquele filme, ou na sala de televisão dela, na sala de casa, quando ela está vendo um filme na televisão, ou qualquer outra coisa. E a leitura, normalmente, ou para a leitura, nós não dedicamos toda essa preparação e toda essa atmosfera. Às vezes a luz está errada, às vezes a temperatura do ambiente está errada. Eu vou dizer assim, ó, não é possível ler num ambiente que está a 30 graus centígrados, assim, não se estuda, não se lê, não há concentração mental numa temperatura dessas. E também abaixo de 20 também já é impossível que haja uma concentração efetiva. Nós podemos perceber que isso acontece ao longo da história humana e muitas vezes, não é? Mas fora esses aspectos materiais e que nós não podemos ser muito exigentes, né? Eu preciso para ler tem que ser o papel pólen mais amareladinho, tem que ter um abajur não sei do que, tem que ser livro de capa dura, não é? Esse apego que existe sobre livros de capa dura e tudo isso não é o que realmente fará com que funcione a coisa, por mais que sejam aspectos bastante úteis, não é? Mas o sujeito tem medo de estragar o livro, ele também normalmente lê mal, porque justamente fica cuidando mais do papel do que do conteúdo daquilo que ele está lendo. E o que acaba acontecendo é que a pessoa não sabe o que fazer depois da leitura, e esse é o principal momento, não é? Isso dizem também o pessoal dos esportes, né? Olha, não é só o momento do treino, não é só o momento daquela prática, é o momento que tu tens para te recuperar, é o que tu vais comer, é as horas de sono, e todas essas coisas influenciam na manutenção do corpo e na manutenção da cultura, na manutenção da inteligência, do conhecimento, também funciona desse jeito. O momento da leitura não é só aquele quando tu estás com um livro na mão. Quando nós falamos aqui no Instituto, insistimos várias vezes, né, nisso que não é invenção nossa, mas é a tradição toda de leitura, nesses níveis de leitura, eles não acontecem no momento da leitura, ou melhor, eles não precisam, e é bom até que nem aconteça no momento da leitura. Quando eu estou com o livro em mãos, eu devo me preocupar com a leitura no primeiro nível, um nível literal. Eu preciso entender exatamente o que está escrito e me esforçar ao máximo para reter na memória, não é? Ter a vontade, por mais que a gente saiba que é impossível, mas ter a vontade de memorizar tudo aquilo que está sendo dito ali, como alguém que realmente memoriza uma poesia e tudo isso, né? Se não tiver o interesse em fazer isso, é provável que aquele livro não seja bom, né? E é claro, estamos falando de leituras sérias, né? Estamos falando de textos que realmente valem a pena. Não é um artigo científico, alguma coisa assim que eu só estou em busca de informações e coisas assim. Não, estou falando de um clássico da literatura, da filosofia ou mesmo das ciências. O que vai acontecer depois é mais importante, né? Quando eu vou para níveis, né, para o nível alegórico, para o nível moral e o nível contemplativo, obviamente esse nível não acontece enquanto eu estou lendo, não acontece quando eu estou com o papel na mão. Isso é o que acontece depois. Se aquilo que eu li não for matéria dos meus pensamentos, e isso de forma consciente e forçada, né? Eu preciso de um esforço para isso, não é assim, eu li, mas depois eu estava com a cabeça muito ocupada e não fiz mais nada, né? Eu preciso evocar isso, eu preciso evocar aquilo que eu li constantemente, né? Então, assim, depois de 40 minutos de leitura, eu
sair para uma caminhada e fazer questão de continuar a minha leitura durante essa caminhada, certo? Depois de 40 minutos de leitura, fazer uma atividade doméstica que eu não preciso de grande esforço cerebral para essa atividade, não é? É uma ótima oportunidade de continuar a minha leitura. Eu vou realmente me esforçar para retomar tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que ficou na minha memória, né? E tentar buscar esses outros níveis, certo? Esses outros graus, grau como degrau mesmo, né? E que vai cada vez mais para cima. Então, o momento da leitura, o momento de estar com o livro na mão, ele é o início, ele é a base de tudo. Depois disso, eu preciso que o esforço seja contínuo. E é óbvio, eu não vou conseguir fazer isso se eu estiver o tempo todo lendo, né? É bastante patético aquela pessoa, não, mas eu leio 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas por dia. Para quê? Né? Às vezes é melhor ler 30 minutos, 20 minutos, mas que aquilo me dê material para que depois, por várias horas ao longo do dia, eu consiga realmente retomar aquilo tudo que eu li. Essa é uma atitude bastante sábia que nós vemos, por exemplo, na própria forma como as leituras dentro do culto católico, dentro da missa, são feitas, né? O ideal é que o sujeito, pelo menos no domingo, memorize aquela leitura que foi feita do Evangelho, que aquilo lhe sirva para o resto da semana, não é? Junto com a homilia que foi pronunciada pelo sacerdote, mas aquilo alimente a vida espiritual do sujeito ao longo da semana. E para uma pessoa de estudos, para uma pessoa dedicada à leitura, funciona da mesma coisa. Eu preciso ler e a próxima vez que eu for sentar para ler vai ser justamente para resolver questões, dúvidas, não é? Que surgiram a partir de toda essa reflexão que eu fiz após a leitura. Não para continuar sabendo, eu quero ver o que vai acontecer naquele livro, né? Eu quero ver o que o autor vai dizer depois que eu já li. Eu digo, não, mas por que tu queres saber? Né? Tu tens de ter essa resposta para ti mesmo, né? Por que eu quero saber isso? Por que eu quero continuar lendo o livro do Aristóteles, do Homero, do Cervantes, do Machado de Assis e tudo isso, né? O que eu quero responder? Quais as perguntas eu quero responder? Mas eu não vou ter essas perguntas se eu não fizer esse esforço que é posterior à leitura. Então, os demais níveis de leitura, para cima do primeiro, do nível literal, eles... Né, e aqui no nosso YouTube nós temos diversos vídeos sobre níveis de leitura. Os outros níveis, eles vêm... em outros momentos, ele não acontece no momento que eu estou sentado. Agora eu vou ter o meu momento de leitura. Eu sento, leio, fecho e pronto, amanhã eu volto. Não é assim. A vida interior, a vida da cultura, ela precisa acontecer o tempo todo, né? Mas para isso a gente precisa de um esforço, né? Assim, eu vou ficar com aquilo na cabeça, né? Vai vir no meu pensamento, na minha memória, vão vir aqueles temas, aquelas histórias, ou seja lá o que for, espontaneamente. Não, eu preciso me esforçar. Terminei de ler, eu preciso me esforçar. Se eu li de manhã e agora já é de tarde, bom, o que eu li de manhã? Recapitula. E para isso nós temos diversos momentos durante o dia, ninguém tem a desculpa para fazer. Enquanto, realmente, para ler, talvez eu precise de um pouco mais de organização, mas para fazer a leitura nos outros níveis, isso aí pode ser feito em muitíssimos momentos e nós devemos aproveitar isso. Estudar não é só estar com o livro na mão, estudar, muito mais do que isso, é justamente pensar. É um esforço de pensamento. Para finalizar, eu diria que esse é o grande, não é? Depois de muito tempo estudando a pedagogia dos jesuítas, esse é o grande diferencial. Porque a própria vida espiritual inaciana, não é, baseada nos exercícios de Santo Inácio, já exercitam o pessoal a fazer isso, né? Os exercícios de Santo Inácio são exercícios espirituais muito conscientes, não é? E levam muito o sujeito para esse esforço todo para a meditação, né? Um esforço
contínuo. Não conseguiu, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E o principal momento de estudos é esse, não aquele que ele está assistindo uma aula ou lendo um livro, mas o que vem depois. Na solidão da interioridade é que se dá a verdadeira compreensão. Bom, tudo isso é bastante óbvio, mas eu acho que é importante que seja dito e redito muitas vezes.